não podem estar, né? Infelizmente podemos estar só 30%, 40% da igreja aqui reunida, para que eles também acompanhem em casa, e espero que logo isso não seja mais necessário, né? Para que possamos cultuar a Deus, obrigado, cultuar a Deus juntos como igreja. A comunhão faz parte, né, da nossa adoração a Deus, então tomara que isso volte logo ao nosso culto a Deus. Eu havia dito que este seria o último estudo em Miqueias, mas teremos mais um. Então eu ampliei um pouco a série de 7 estudos para 8 estudos, por causa da amplitude de versículos e de assuntos deste capítulo 7. Então eu preferi dividir o capítulo em 2 partes. Nós veremos metade hoje e a outra metade do capítulo no próximo culto, provavelmente daqui 15 dias, quando terminaremos então esta série em Miqueias. Nós já vimos que Miqueias está tratando sobre a perfeita restauração, sobre como restaurar, uma restauração interior que devemos ter. E daí, deixa eu pegar esse copo d'água aqui, já tomar um gole e deixo aqui do meu lado. Vemos então esta restauração interior. E Miqueias já disse o que é necessário, pelo menos ele está contando isso, e espero que vocês estejam acompanhando todo este processo argumentativo do profeta Miqueias, né? Desde o capítulo 1 ele vem mostrando que para a perfeita restauração é necessário ter uma compreensão da justiça divina. Ele mostra isso especialmente quando ele está falando para o Reino do Norte, que foi depois levado cativo pela Síria. Ele já profetizou isso e presenciou o cativeiro assírio contra Samaria, contra o Reino do Norte. Depois, no capítulo 2, ele vai mostrar que a justiça não é simplesmente para os outros, mas para nós também. Então, o Reino do Sul não poderia olhar para o Reino do Norte diante de tudo isso e achar que estava ileso a isso, mas não. Ele deveria olhar para si mesmo e entender que a perfeita restauração precisa deste olhar interior. E Miqueias vai aprofundar e especificar mais isso no capítulo 7. Depois ele fala no capítulo 3, 4, contra a liderança, especialmente contra os sacerdotes, os profetas, o rei. Ele vai falar contra os ricos que oprimiam os pobres. Ele vai depois voltar para isto aqui no capítulo 7. E aí no capítulo 5, a última mensagem, nós vimos que Miqueias então tratou como nós devemos chegar a Deus. Diante de tudo isso, nós necessitamos nos chegar novamente a Deus. Então, como nós devemos fazer isso? E é interessante, né? O capítulo 6 soa como um tribunal, um grande tribunal, em que Deus está chamando as suas testemunhas para acusar contra o povo, fazer uma acusação. O povo parece que, diante de tudo isso, fala, então como eu deveria me comparecer? E aí vai dando algumas opções, aprofundando essas opções, para então, Miqueias dizer no versículo 8, ele mostrou a você, homem, o que é bom. Nós terminamos o último estudo com este versículo. O que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Nós chegamos então no capítulo 7. O capítulo 7 é o final da série de Miqueias, toda essa argumentação. E diante de toda isso que ele vem tratando sobre a perfeita restauração, o que ele vai fazer aqui no capítulo 7 é olhar para si mesmo, que vai ser o estudo de hoje, e depois olhar para Deus. Isso é muito interessante, porque na verdade isso resume todo o conhecimento. Tudo aquilo que de fato vale a pena conhecermos se resume num conhecimento de Deus e de si mesmo. Por exemplo, Agostinho tinha isso como lema de vida. O lema de vida de Agostinho era conhecer a Deus e a si mesmo. Esse era o grande lema da vida dele. Ele chamava isso de Deum et anima siri, ou sai, sei lá como fala. Mas a ideia de um conhecimento, uma ciência da minha alma e de Deus. Calvino vai começar suas Institutas, aquele tratado, né, sobre a teologia que ele faz, dizendo que
o que é mais importante para ele era o conhecimento de Deus e de si mesmo. E ele fala, eu não sei nem qual que vem primeiro. Porque toda vez que eu me conheço, eu entendo a necessidade de Deus, e toda vez que eu conheço mais a Deus, eu entendo a necessidade que eu tenho dele, de modo que isso vira uma grande bola de neve, e vai se acumulando tanto a minha visão de quem eu sou, mas também a visão sobre quem Deus é. E é isso que Miqueias vai fazer neste capítulo 7. Primeiro olhando para si, para depois olhando para Deus, perguntando quem é como o Senhor, né? Quem é esse nosso Deus? Antes de iniciar no versículo 1, eu queria mais uma vez orar para Deus direcionar esse nosso pensamento de hoje. Senhor, que o Senhor nos ajude a fazer como Miqueias depois do estudo de hoje. Pedimos a sua orientação, pedimos que o Senhor nos guie, nos abra o entendimento para compreender aquilo que o Senhor tem a falar para nós aqui nesta noite. Mas também, após tudo isso, que a nossa atitude, a nossa reação diante disso possa ser a mesma de Miqueias, como ele vai demonstrar aqui. Essa minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Miqueias capítulo 7, versículo 1 diz assim: que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão como uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Até aqui por enquanto. Vocês perceberam porque Miqueias começa o capítulo dizendo que desgraça minha? Literalmente ele está dizendo, eu sou um homem que foi abdicado da graça, um homem desgraçado, né? Um homem sem graça, é isso que ele está dizendo, eu sou um desgraçado, eu não tenho graça, porque é neste contexto em que eu estou vivendo. É mais ou menos o que Isaías diz quando tem aquela visão em Isaías 6 da presença de Deus. Ele fala, eu vivo num povo de lábios impuros aqui, e os meus olhos viram o Senhor da glória. A mesma coisa com Miqueias. Miqueias está olhando para a sua nação, a nação de Israel, a nação que Deus chamou para si, lá com Abraão, e diz, a conclusão dele, que desgraça minha por viver num povo como esse. Ele começa a descrever a vida dele, né, ou a situação em que ele estava. Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. É aquela expectativa e a realidade. Ele queria colher frutos, mas é como quem colhe fruto na estação errada. Eu lá no condomínio onde eu moro, eu tenho um belo de um pé de amora, lá perto do parquinho, muito bom pé de amora. E claro, quando eu desço com as meninas lá, elas querem comer amora. A gente fica pegando amora lá e a gente até levou para fazer geleia, enfim, tem muita amora, são vários pés de amora que tem lá. Mas vira e mexe, a gente desce fora de época e as meninas descem criando aquela expectativa, né? Papai, quando a gente descer lá, vamos pegar amora? Eu falo, filho, você até queria, mas não é época de amora, não adianta. Você pode querer pegar amora ali, mas não vai conseguir, você não vai ter amora. Eu gosto muito de manga, muito mesmo. E eu lembro, o primeiro apartamento que eu morei aqui em Ribeirão Preto, depois de casar com a Aline, ali na Avenida Paris, tinha uns 20 pés de manga no canteiro. E eu não via a hora de chegar novembro. Eu já comia até manga de vez, sabe? Eu não esperava nem ficar maduro. Você colocava um salzinho ali, ó, e
de tanto desejo, vontade de comer, mas você tinha que esperar quase o ano inteiro para chegar no final do ano, fruto de verão, lá no final do ano você ter manga para comer. Aqui Miqueias está descrevendo aquela expectativa de você ir até um pé de fruto com vontade de colher um fruto de verão, mas não há cacho de uva para provar. Não há figos novos que eu tanto desejo. Ou seja, essa ilustração mostra que ele estava com uma expectativa que não foi satisfeita. A expectativa que ele mostra aqui é tudo que ele já tratou neste capítulo, neste livro de Miqueias. É a sua frustração com o seu povo, com a liderança, com os poderosos, com todos os que estavam rodeando ele. Ele vai mostrar isso no versículo 2. Os piedosos desapareceram do país. Parece que Miqueias rodeou o reino do sul atrás de um piedoso, de alguém que temesse a Deus, de alguém que vivesse uma vida piedosa, mas eles desapareceram do país. Não há um justo sequer. Se você lembrar do Novo Testamento, a gente lembra de onde Paulo tirou essa expressão, quando ele também olha para a humanidade, não só para o povo de Israel, o reino do sul agora, mas para o povo de Judá, né? Mas para toda a humanidade, depois lá de Romanos 1, 2, e lá no versículo 9, se eu não me engano, no capítulo 3, ele fala: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Ele vai mostrar: não, porque não há nenhum justo sequer, ninguém que faça o bem. Talvez como Miqueias nós podemos dizer: que desgraça a nossa. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão como uma armadilha. Presta bem atenção que nessas duas frases, Miqueias vai usar um recurso muito interessante, alternando informações dessas duas frases para mostrar o tamanho da impiedade do povo. Olha só, em primeiro lugar, a primeira frase diz assim: todos estão à espreita. O segundo diz: cada um. Ou seja, ele vai do universal para o particular. Porque quando a gente fala todos, talvez sonhe assim: né, você está falando todos, mas nem sempre todos é todos, né? A gente fala todos, mas não são todos. Quando nós voltarmos os cultos aqui, talvez nós falaremos: toda a igreja agora está reunida, mas sabe que não é, porque sempre tem alguém que falta. É normal isso, né? As pessoas faltam mesmo no culto, isso acaba sendo normal, não, desculpa, é comum, não deveria ser normal. Mas às vezes tem os motivos lá justos para faltar no culto. Então nós falamos: toda a igreja está aqui reunida, mas na verdade não está toda a igreja reunida. E mesmo assim não seria toda a igreja, porque a igreja é muito maior do que a igreja bíblica dos irmãos. Mas para não deixar dúvida, ele vai do universal para o particular. Então ele diz: todos estão à espreita, cada um caça o seu irmão. Ele está dizendo assim: são todos mesmo. Eu fiz uma pesquisa no Reino do Sul e todo mundo que eu estou encontrando é generalizado. Eu não estou exagerando. Ele está dizendo: é isso mesmo, todos, cada um. Depois ele fala de um mal passivo na primeira frase para um mal ativo na segunda frase. Presta bem atenção. Todos estão à espreita. Segunda frase: cada um caça seu irmão. Bom, se alguém sai à caça, ele está ativamente querendo fazer o mal. O cara saiu à caça. Pensa alguém que vai caçar um animal. Ele sai com um propósito. Ele saiu para caçar. Enquanto ele não volta lá com a sua caça, ele não vai ficar satisfeito, porque ele precisa comer. Precisa levar, né? Hoje nem sempre assim, né? A gente vai para o mercado caçar umas carnes hoje, né? Mas você sai com um propósito de caçar, e o homem antigamente não chegava na sua casa antes desse propósito. Ele estava ativo nisso. Agora é diferente de ficar à espreita. Ficar à espreita, você está assim, pronto para fazer alguma coisa. Não quer dizer que você está ativo, caçando, mas você está pronto para fazer aquilo. Miqueias está dizendo: enquanto alguns são ativos nisso, os outros só estão lá esperando. Não me faça nada. Porque se você falar alguma coisa, eu estou pronto para fazer o mal. Não mexa com quem está quieto, alguns diriam. Então ele vai do universal para o particular, ele vai de um mal passivo para um mal ativo, e agora ele vai de relacionamentos genéricos, talvez, para aquilo que é mais íntimo que nós temos de relacionamento. Ele diz na primeira frase, né, todos estão à espreita para derramar sangue. Não especifica contra quem você vai fazer isso. É genérico, todos estão para derramar sangue. Agora, pensa a gravidade nisso, né? Derramar sangue. Mas na segunda frase ele diz: cada um
caça o seu irmão com uma armadilha. Então, esse derramar sangue que ele está dizendo aqui é brigas entre o próprio povo, entre a própria família, entre irmãos. Além disso, além de descrever com essas 3 frases a maldade, no versículo 3 agora, ele vai mostrar que isso, como ele já detalhou no capítulo atrás, que isso não parte só do povo, mas a liderança estava dando um exemplo de como agir de maneira errada lá no Reino do Sul. Então ele vai mostrar, com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. E os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. Ou seja, no povo de Israel havia um conluio ali. Um acordo de que governante, juiz e os poderosos estavam juntos para um propósito único, que, claro, é fazer o mal. E fazer o mal aqui é o bem deles e o mal dos outros. Calma, Miqueias não é brasileiro. Miqueias não está escrevendo para o Brasil. Calma, Miqueias ainda é o profeta que está escrevendo lá em 700 a.C. para o povo de Israel. Tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque é isso que acontece na humanidade. Por isso que Miqueias, não só Miqueias, mas a Bíblia é tão atual. Se alguém lesse uma frase dessa, um versículo desse hoje, né, e saísse num jornal e falasse assim: o governante exige presente, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem. O cara ia falar: é isso mesmo que está acontecendo. Aí você falava: isso daí é de 700 a.C. O quê? O quê? Mas é isso que acontece. Parece, pelo que ele está dizendo aqui em Miqueias, que os poderosos, talvez aquelas pessoas com renda, lá, os donos de empresa, né, para a gente deixar mais próximo de nós, impunham o que queriam, de 2 maneiras. O juiz aceita o suborno, é aquele cara passivo, eu estou lá quietinho, mas eu aceito o suborno. O governante já não, o governante exige um presente, que é suborno do mesmo jeito. Ou seja, o poderoso comprava o governante, o líder civil, comprava o juiz, né, o líder jurídico ali, de maneira que ele conseguia o que queria. Tem que tomar cuidado para falar isso hoje, porque hoje você fala mal principalmente de juiz, né? É um pouco corta a nossa transmissão, você não pode mais censura o que a gente está falando, tem que tomar cuidado. Mas era isso que estava acontecendo ali. É interessante quando nós tivemos aquelas deflagrações, né, da Lava Jato, e desde 2013, quando tudo explodiu, era sempre assim, né? Poder público com alguma empresa privada. É sempre assim, né? Tinha várias empresas lá que fizeram aquelas delações e colocando um monte de político nisso daí, né? Era exatamente o que estava acontecendo aqui, era o poder público, governante, o juiz, junto com os poderosos, o poder privado, num grande conluio, tramam em conjunto para fazer o mal. Olha onde Miqueias está vivendo. Por isso que nós devemos dizer igual a ele, que desgraça a nossa também. Versículo 4, o melhor deles, o melhor. Pensa num líder bom que você gosta aí, né? Fala assim, não, esse cara eu gosto dele, né? O melhor deles naquela época é como um espinheiro. E o mais correto é pior que uma cerca de espinho. Você ia abraçar o mais correto dos políticos, né? Dos líderes daquela época, você ia abraçar eles assim, e era pior que uma cerca de espinho. Esses dias eu estava andando no condomínio, mostrei para minhas filhas, lá tem 2 cactos no nosso condomínio, né? De 2 tipos diferentes. Eu falei: filha, tem aqui, ó, elas correm lá no condomínio. Eu falei: ó, tem 2 árvores que vocês nunca podem encostar a mão aqui. Arbustos, árvores, né? Cactos. São esses 2 aqui, ó. Você nunca, tá vendo os tamanhos dos espinhos? Nunca dê um abraço, nunca, né? Não chegue perto desses 2, porque o estrago vai ser grande. E o melhor deles lá era como um espinheiro. O mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Agora, de quem que Miqueias está falando aqui? Miqueias está falando de Ezequias. Que quando nós olhamos lá na história, nós lembra? Ezequias, que era o rei na época, nós lemos da mensagem passada, fez um grande sacrifício de milhares de carneiros e bois, e Deus até aceitou, porque era uma religiosidade que devia ser feito, deveria ser feito por causa da lei. Mas parece que Miqueias aqui está mostrando que o povo daquela época era um povo que ia para as festas religiosas, cumpria todos os seus deveres religiosos, mas saía de lá e esquecia o cristianismo. Esquecia que era crente.
Tudo que acontecia ali naqueles sacrifícios, tudo que aconteceu ali naquela reforma de Ezequias era simplesmente uma reforma externa, bonita. Então, voltam-se os cultos, todo mundo volta para a igreja, todo mundo feliz, mas chega a segunda, continua a mesma coisa. Parecia que era isso que estava acontecendo ali. Por isso que Miqueias diz então: chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Perceberam o oposto? Esse é o castigo de Deus. A confusão vai reinar. Porque antes eles tramavam em conjunto. Havia um sincronismo de atitudes, de tramas ali, de maneira que eles conseguiam o que queriam. Mas agora vai ser diferente. Agora reinará, como castigo de Deus, a confusão entre eles. Tomara que isso aconteça logo também aqui dos nossos líderes. Aqueles que tramam o mal, obviamente. Miqueias agora, então, perceba bem, ele falou o que estava acontecendo em duas frases, no versículo 2, né? As três frases aqui, né? Os piedosos desapareceram do país, não há justo sequer, e aí as duas frases que seguem: todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça sermão como uma armadilha. Aí ele denunciou a liderança, o governante, o juiz e os poderosos, pessoas que estão lá acima governando, mas ele vai além disso. Olha que quadro triste que Miqueias vai pintar aqui agora. Versículo 5. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. A primeira palavra que Miqueias usa aqui para vizinho é uma palavra que também pode ser traduzida por amigo. Na verdade, não existia exatamente uma palavra para vizinho no vocabulário deles, mas é o amigo que mora ao lado, literalmente. Mas às vezes pode ser traduzido por amigo, um amigo próximo. Mas era o amigo que morava ao lado. Então esse amigo que mora ao lado é o vizinho. Já pensou você chegando na sua casa? Aconteceu comigo esses dias, né? Na semana passada. Eu estava chegando em casa, a vizinha abriu a porta e falou: você pode me ajudar aqui com alguma coisa? Uma senhora, fui lá, ajudei com alguma coisa. Imagina você chegar lá e você tem que ficar assim, ó. Será que ela vai pegar uma faca? Será que ela vai pegar um revólver? Será que... Você não pode confiar no seu vizinho. Você sai e você fala assim: você trancou a porta? Tranca a porta, porque a gente tem um vizinho aqui. A gente pensou isso daí, que ruim. Antigamente, né, aqui no Brasil, você saía, você podia viajar porque é o vizinho que cuidava da sua casa. Aliás, as pessoas deixavam a chave, lembra com o vizinho? Você saía, deixava a chave com o vizinho. O vizinho até tinha uma cópia da casa do chave da sua casa, né, para cuidar de cachorro, para dar uma limpadinha, pegar correspondência. Era normal. Hoje em dia, o vizinho tem uma chave da minha casa, né? Você fica meio assim. Lá, você desconfiava do vizinho, era pior ainda. Não confie nos vizinhos. Nem acredite nos amigos. Você não vai acreditar nos amigos, você vai acreditar em quem? Quem que você vai acreditar? Não tinha confiança no que os amigos falavam. Aí você fala: não, se eu não confiar nos amigos, eu tenho minha esposa. Eu tenho lá uma pessoa, ou minha futura esposa, para você. Aí vem Miqueias e fala assim: até com aquela que o abraça. Literalmente a expressão é assim: aquela que você põe a cabeça no peito. A expressão aqui lembra um dia cansado de trabalho, em que um homem chega em casa e encontra conforto no peito da sua esposa. Sabe quando deita, inclina a cabeça e a esposa fala: vem aqui, você está cansado, né? Vem aqui, você trabalha bastante, vem aqui. Até com essa, Miqueias está dizendo: até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Aqueles que são mais velhos vão lembrar, né? Em 1991, a Julia Roberts estreou um filme chamado Dormindo com o Inimigo. Não sei se vocês vão lembrar desse filme. Vocês são novinhos, não vão lembrar, né? Não tem como. Mas se não assistam, naquela época você não lembrar, não lembra, né? Imagina. Depois assistam esse filme. Mas a ideia é essa, né? De que aquele que, com quem ela dormia era o seu pior inimigo, né? Dormindo ali com o inimigo. Ou o inimigo, dormindo com o inimigo mora fora. É uma coisa assim, o filme assim mais ou menos. Mas eu me lembro vagarosamente desse filme, mas eu lembro que era com ela. E é essa a ideia, né? Você dormir na mesma cama que a sua inimiga. Cuidado com o que você fala. Ou seja, você tem que ficar cuidado com o vizinho que está do lado. Seu amigo, você não pode acreditar nele. E com a sua esposa, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Cuidado com o que diz. Como que você vive num lugar desse?
Como que você vive numa situação dessa? E mais, agora Miqueias entra para dentro de casa. Ele fala assim: pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Talvez você diga, bom, nora contra a sogra dá para entender, né? Não, ele fala que é errado aqui, tá vendo? Ele está dizendo, isso é um pecado. Então, ó, noras e sogras. E claro, genros e sogros também, né? Tem que se dar bem, porque ele está dizendo aqui que é uma situação pecaminosa em que há esse conflito. Então, o filho despreza o pai. Interessante que o Novo Testamento vai mostrar que o filho tem que honrar o pai, é exatamente o oposto disso. É mais do que obedecer, é honrar, é uma obediência interna, com alegria, querendo de fato honrar e obedecer o pai. A filha se rebela contra a mãe. Provérbios vai dizer que nós não devemos nos esquecer do ensino de nossa mãe. E aqui a filha estava se rebelando contra a mãe. E a nora contra a sogra. Bom, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Imagine chegar na sua casa e olhar para o lado, dar bom dia para você que é meu pior inimigo. Bom dia para você que quer o meu mal. Bom dia para você que parece que pode me matar a qualquer momento, quem estava à espreita para derramar sangue. Bom dia para você que eu não posso dizer aquilo que eu penso, eu tenho que tomar cuidado ao falar com você. Bom dia para você. Você pensou em viver num lugar assim? É por isso que Miqueias diz, que desgraça minha, que desgraça ver numa situação como essa. Agora, lembra que o que Miqueias está fazendo aqui não é olhar de cima para baixo para um povo corrupto, para um povo pecador e dizer, que desgraça minha, eu não merecia isso. Eu que sou tão bom, eu que sou tão santo, viver numa situação como essa, ter uma casa como essa. Miqueias não faz isso. Porque o que Miqueias está fazendo nesse capítulo 7 é olhar para si mesmo. Eu citei o profeta Isaías, mas se alguém reparou aqui, eu deixei propositadamente uma frase de fora. Porque quando Isaías, no capítulo 6, tem aquela visão de Yahweh no seu trono, que os anjos cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, ele diz, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo com lábios impuros. Ele não olha para o povo e diz assim, Deus é santo, e esse povo é tudo pecador aqui. Esse povo não presta. Deus é santo, esse povo não presta. Deus, só eu, Senhor, entendemos o que é a santidade. Ele não diz isso. E nem Miqueias vai fazer isso. Olha o que Miqueias fala no versículo 7 agora. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Dá um pulo agora para o versículo 9. Olha o que Miqueias vai dizer. Por eu ter pecado contra o Senhor. Miqueias se inclui então naqueles lá, de modo que ele não acha que ele está numa posição de ele fazer justiça. Como se assim, todas as pessoas aqui não sabem de nada, só eu sei, então eu posso impor o que deveria ser feito, porque eu estou numa posição superior a deles. Miqueias diz, eu estou olhando para o meu pecado também. Miqueias diz, se o povo aqui é pecador, eu só sou parte do povo. Eu não deixo de fazer parte do povo. Interessante que às vezes as pessoas dizem assim, né? A igreja ali está com muito problema, hein? Aquela igreja tem panelinha, aquela igreja não sei quem. Às vezes é o cara da própria igreja falando isso. Eu falo, você sabe que você também é igreja, né? Eu espero que você esteja falando isso olhando para você também. Então, assim, aquela igreja tem problemas. Ok, você faz parte da igreja. Então, eu espero que esteja falando isso para você também. Mas geralmente a gente fala assim, aquela empresa lá só tem gente que não presta. Eu estou trabalhando lá, mas só tem gente ruim. Só tem gente que não presta lá. Sim, a empresa não está bem, você trabalha lá, você deve ter alguma coisa ali também. Mas a nossa tendência é sempre olhar para os outros e nos colocar num patamar superior e julgar os outros, que é muito fácil, mas não é isso que Miqueias está fazendo aqui. Miqueias está olhando para si mesmo. Por isso que ele não está numa posição de ele trazer a solução como profeta. Ele sabe que como profeta de Deus, quanto a mim, no versículo 7, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá.
Quantas vezes nós queremos dar um jeito nas situações? E toda vez que nós queremos dar um jeito é porque nós nos colocamos numa posição de que nós temos todas as respostas para os erros, para a pecaminosidade do povo. Miqueias diz, não, quanto a mim não, eu prefiro Deus fazer justiça. Aliás, o Novo Testamento vai dizer muito claro que a justiça do homem, a ira do homem não produz a justiça de Deus, ou seja, a minha justiça, que é geralmente acompanhada de ira, quando eu me revolto com alguma situação, não produz a justiça de Deus. E a melhor coisa que eu faço é deixar com que Deus faça justiça. Então vem o versículo 8 até o versículo 13, para nós acabarmos essa mensagem, terminarmos, em que agora Miqueias vai dar um ar de esperança diante dessa situação. Ele diz assim: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Lembra? Versículo 1, que desgraça minha. Versículo 1, que desgraça minha. Mas o versículo 8, calma, não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. A inimiga aqui que ele está falando não é a esposa que ele falou lá, aquele que encosta a cabeça. Vocês vão ficar mais surpresos com quem é a inimiga que ele descreve aqui, que mais para frente vai mostrar quem é. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Perceba o jeito que Miqueias usa as palavras aqui, né? Deus vai apresentar a minha defesa. Talvez a gente pense assim, né? Não, vai lá, se defenda, onde já se viu? Se coloque numa posição, né? Não deixe isso passar, onde já se viu? Vai lá e Miqueias fala assim: Deus, no tempo dele, vai apresentar a minha defesa. Eu só tenho que ter calma. Só tenho que esperar. Não sei se você já passou por uma situação como essa, uma situação em que, bom, na verdade todos nós já passamos por isso, né? Quando alguém fala mal de nós. É que às vezes a gente fica sabendo, às vezes não. Essa é a diferença. Mas que alguém já falou mal de você, já falou. Que alguém fala mal de mim, eu não tenho dúvida disso. Aliás, dizem que o prato preferido das pessoas no domingo é pastor assado, né? Falamos que é o que todo mundo gosta de comer no domingo. Gosta de falar mal, até. Eu sei que falo, né? Eu sei que falo. Bom, eu também falo mal das pessoas, porque eu também sou pecador, embora eu não deveria. Temos que nos arrepender disso sempre. Mas isso acontece. Mas às vezes a gente fica sabendo. Que tentação, não dá uma tentação ligar para a pessoa e falar poucas e boas para ela. Vou mostrar quem eu sou, onde já se viu, fazer isso com a minha honra, com a minha reputação. Mas a melhor coisa é esperar. Porque quando nós esperamos, Deus faz justiça. A minha reação nunca vai produzir a justiça de Deus. Deixe Deus fazer a justiça dele. Então Deus vai apresentar a defesa de Miqueias. Deus vai estabelecer o direito dele. Deus vai fazer justiça. Deus vai tirá-lo das trevas e colocar, fazer sair para a luz. É Deus quem vai fazer isso. Não era Miqueias. Miqueias era só o profeta de Deus. Era só aquele que estava anunciando o que Deus ia fazer. Mas não é ele que ia fazer. Do mesmo jeito, nós somos hoje convocados para falar para todos, como um profeta de Deus. O Novo Testamento fala isso, que nós somos profetas de Deus, para falar o que Deus vai fazer. Mas não somos nós que vamos fazer. Não somos nós que vamos dar um jeito em tudo isso. Não somos nós. É Deus que vai fazer justiça. Versículo 10. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o seu Deus? O Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como barro das ruas. Agora olha o versículo 11. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. Que cidade que teve os muros reconstruídos depois da sua queda? Quem que é a grande inimiga do profeta aqui? É a própria cidade onde ele morava. Era a capital do Reino do Sul. Aliás, lembra no capítulo 2, quando ele fala assim: qual é a iniquidade do Reino do Sul, né? Do Reino de Judá? Não é Jerusalém? É de lá.
É lá que ficavam os governantes, é lá que ficavam os juízes, é lá que ficavam os poderosos, é de lá que saía, na verdade, devia ser de lá que saía toda a vontade e a lei de Deus, mas era o contrário, era de lá que estava saindo todo o suborno, toda a corrupção, tudo que tinha de maldade. De maneira que Jerusalém, Miqueias olhava para ela e falou assim, ela é minha grande inimiga. Claro, a cidade em si, né, um antropomorfismo aqui, uma personificação de uma cidade, né, a cidade não fala, não é o problema. Tanto é que ele vai falar depois daqueles que moram na cidade, que esse era o grande problema. Então o dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia, nós já explicamos o que essa expressão significa, uma expressão escatológica. Naquele dia virá você gente, desde a Síria até o Egito, e desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar e de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de suas ações. Ele está olhando para Jerusalém, está dizendo assim, Jerusalém por enquanto é uma inimiga de Deus. Por mais contraditório, estranho que seja uma afirmação dessa, Jerusalém é inimiga de Deus. Mas por causa dos habitantes que nela viviam, que estava longe dos caminhos de Deus, e por isso o cativeiro babilônico era necessário para purificar toda aquela terra e levar toda aquela geração para a Babilônia, para depois retornar uma geração, nós vemos isso lá no livro de Esdras, Neemias, em que eles renovam seu compromisso com a lei. Então os muros iam ser reconstruídos, mas antes disso, Jerusalém iria cair. Agora, Miqueias olhando para tudo isso, ele fala assim, bom, então o que eu faço? Eu vou sair de Jerusalém, eu vou sair do Reino do Sul, vou viajar, porque eu sou tão bom que eu não mereço isso. Miqueias está olhando e fala assim, eu sou pecador com o meu povo. Se nós estamos nessa situação, estamos juntos no barco. Agora, diferente de todo o povo que só buscava estes pecados, Miqueias esperava em Deus. Então o que eu queria para finalizar esta mensagem é que nós fizéssemos isso que Miqueias fez aqui. Nós olhamos ao nosso redor e vemos esse quadro que Miqueias pintou. Talvez você não tenha uma inimiga na sua casa, eu espero que não. Eu espero realmente que não. E eu não tenho, tá, Mônica? Tranquilo. Não tenho uma inimiga em casa. Mas eu espero que não. Mas muitos possuem. Muitos possuem. Há casamentos que é uma competição. Várias vezes a gente aconselha casais e fala assim, parece que vocês estão competindo um com o outro. Quem ganha mais, quem manda mais, quem deve, o outro deve me servir mais porque eu faço mais. Tem uma competição, uma disputa de inimizade. Amigos vivendo em situações como essas. Nós vemos no trabalho relações totalmente deturpadas. Nós vemos a nossa liderança dando um péssimo exemplo, com brigas de ego, brigas políticas, com juízes tomando decisões que até eu que não fiz direito na minha vida, você começa, não, soltou esse e prendeu esse daqui, cadê o padrão? Você não precisa nem estudar direito, liga a TV e você vê que o negócio está errado, que alguma coisa está errada. Nós vemos um povo assim, mas que nós não caiamos no erro de olhar para isso de cima para baixo e dizendo, graças a Deus que eu sou santo, que eu só faço parte da igreja, então eu não sou como eles. Pelo contrário, a resposta de Miqueias aqui, a reação dele é totalmente humilde. É uma reação de reconhecer em primeiro lugar o seu pecado. Versículo 9, por eu ter pecado contra o Senhor. Em segundo lugar, reconhecer que o pecado tem consequências. Ele diz, eu vou suportar a ira de Deus. Se eu pequei, se eu sou um pecador, eu mereço a ira. Mas por outro lado, descansar na graça de Deus. Porque se ele é pecador e se ele merece a ira, esperando em Deus, Miqueias diz então, ele vai estabelecer o meu direito, ele vai apresentar a minha defesa, ele vai me tirar das trevas e vai me colocar em luz, é ele que vai trazer a minha justiça. Então por isso que Miqueias aguardava pacientemente o agir de Deus. Nós aguardamos também quando Deus irá agir. Aqueles que continuam nessa vida e não olham para Deus, infelizmente, quando Deus agir, vão ser punidos por causa dos seus pecados. Mas todos aqueles que colocaram a fé em Cristo e aguardam a justiça de Deus,
baseado na graça, na redenção que Ele nos dá por causa da morte de Cristo, nós continuamos sendo pecadores. Mas pecadores, então, que agora colocam as suas vidas nas mãos de Deus e aguardam este Deus. Miqueias, então, vai terminar essa próxima mensagem a partir do versículo 14, dizendo, então, quem é esse Deus que nós devemos aguardar e esperar a sua ação. Mas isso vai ser o último estudo da série. Vamos orar. Deus, eu sei que a grande maioria daqueles que estão vendo estão fora daqui da igreja, desta construção, deste edifício, mas alguns estão aqui também. E eu oro tanto por nós aqui, quanto aqueles que estão vendo isso. Deus, nos dê esta humildade que encontramos aqui em Miqueias. Miqueias era um profeta escolhido pelo Senhor para denunciar a maldade que existia no povo. E diante de uma função tão nobre, ele não se esconde atrás disso. Pelo contrário, ele reconhece também o seu pecado, o seu erro diante de toda aquela situação. E Deus nos ajude a fazer isso também. Nos ajude a olhar para o nosso próprio coração. Como é difícil fazer isso. Como é difícil quebrar o nosso orgulho e reconhecer que nós também somos pecadores. Nos dê arrependimento. Que nós possamos esperar somente em Ti. O Senhor fará justiça. O Senhor é quem virá para consertar todas as coisas. O Senhor é que virá naquele dia instaurar o Teu reino aqui nesta terra. E nós aguardamos por isso. Nós aguardamos pela Tua volta. Quando o Senhor de uma vez por todas irá restaurar e fazer esta perfeita restauração. Mas que ela comece em nossos corações, Deus. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.